Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira. Hoje eu vou fazer resenha desse livro aqui maravilhoso. Eu geralmente deixo o livrinho assim, né? Como vocês já estão acostumados. Porém, tá batendo a luz na capa e tá fazendo esse reflexo aqui. Eu quero que vocês vejam porque essa capa é muito linda. Eu não conhecia esse autor. E eu confesso que o que mais me chamou a atenção, né, além do nome, né, do livro, foi também a capa. E essa história me tocou pessoalmente por alguns pontos bem específicos que eu posso falar para vocês depois, mas a princípio agora eu quero focar no livro. Bom, o nome do livro é O Passageiro do Arco-Íris, né? Ele foi escrito pelo Max de Figueiredo Portes e ele ganhou, gente, o prêmio da primeira Bienal do Livro de Belo Horizonte, né, de 1986. Essa edição aqui, que tá em mãos, que estamos vendo juntos, é de 1991, é do ano que eu nasci. Ó, dá pra ver também, né, que é um livrinho meio antigo e tal, mas eu achei essa capinha uma graça. A editora é a editora Vigília, né? Ele é um livro cristão barra espírita. Vou mostrar aqui pra vocês a parte de trás do livro, olha só. O Passageiro do Arco-Íris conta de maneira comovedora o envolvimento de um menino e seu avô, quando a solidão do velho que soube fazer da existência a alegria de viver, revela para o jovem a alegre percepção da vida através da morte. Né? Aí aqui tá falando um pouquinho do Max de Figueiredo Portes. Com aguçada sensibilidade e estilo literário, soube dar-nos uma lição de amor. Simples, mas singela, que extrapola as páginas desse livro para conduzir pelos caminhos da emoção. Ó, aqui dentro diz: Diálogo de avô e neto. Max de Figueiredo Portes escreveu um admirável diálogo entre o avô e o neto sobre o signo da morte. Trata-se de um texto extremamente poético, impregnado de sabedoria e beleza. A integridade da infância defronta-se com a suma experiência da idade mais que adulta, plena. Aqui tem uma frase, ó, do Goethe que diz: O pensamento da morte deve-me em perfeita paz. Deixa-me em perfeita paz. Porque tenho a firme convicção de que o nosso espírito é um ser de natureza indestrutível. Vai de eternidade a eternidade, é como o sol que vai embora, parece se pôr ante nossos olhos mortais. Realmente nunca se põe, mas prossegue brilhando perpetuamente. Vou mostrar a partezinha de dentro para vocês. Que ele é um livro todo bonitinho, gente. Sério. Ele tem as letras assim grandes, ó, o que facilita demais para pessoas que têm problema de visão a ler. Ó. Eu mesmo estando de óculos, às vezes eu me perco um pouco, então eu prefiro livros e tal que tenham letras maiores. Eu achei bonitinho também a forma, né, da letra. A fonte que escolheram para fazer a impressão. Aí aqui no livro, né, conta a história do contato do neto com o avô, né? E é impressionante porque a conversa deles, assim, ao mesmo tempo que uma conversa leve, é uma troca muito profunda, sabe? O garoto que tá ali começando a vida, não tem tantas experiências assim, a não ser o que ele aprende na escola, o que ele apronta no quintal de casa, né? Com o avô que já teve uma vida inteira, gente, né? Esse avô, ele foi casado 2 vezes, né? Ele tem vários filhos, ele tem alguns netos, porém só um filho mora próximo a ele, né? Que é o filho que tem esse neto que sempre tá indo visitar ele. E à medida que ele foi ficando mais velho e doente, ele começa a se sentir um peso, né? Porque assim, ele já ficou viúvo. Os filhos moram longe, ele só tem um filho. Ele vive em condições, assim, bem pobre mesmo, sabe? Então, assim, quem basicamente sustenta ele é o filho dele.
que também não vive lá com essas condições, né? Então chega um ponto da vida dele que ele começa a contar cada dia, tipo, como se ele quisesse a libertação. O que seria essa libertação? Basicamente torcer pra morrer, quase, né? Mas não exatamente com essas palavras. Não, o livro não deixa tão pesado assim, sabe? Mas meio que diz isso nas entrelinhas, toda vez que ele conversa com as pessoas e diz que ele já viveu muito tempo, né? Tanto que ele não tem expectativa nenhuma, sabe? De futuro, ele não tem perspectiva também de coisas a fazer, então ele tá sempre muito ligado ao passado dele, contando coisas. Algumas coisas que ele realmente viveu e outras que ele inventa para poder divertir o neto, né? Por exemplo, aqui logo no começo do livro, ele tá contando pro neto dele que quando ele era mais novo, ele fez parte de uma banda, né? E isso tudo, e essa conversa se inicia porque o neto, né, escutou ele assobiando. E ele é bem afinado, né, apesar de ser velhinho e tal. E aí ele começa a inventar um monte de coisa. Eu só sei que no livro a gente fica naquela dúvida de será que esse velho era músico mesmo ou era lorota, sabe? Porque ele conta uma história cabeluda pro menino de que era músico, que tocava numa banda. Aí depois ele acabava se contradizendo, dizendo que ele era um músico solitário, que a banda era só ele porque ele tocava vários instrumentos, né? E aí ele fala pro neto que ele conseguia carregar todos os instrumentos numa mala e tal, o que é meio impossível, né? Porque que ele fala muitos instrumentos, gente. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Bombardino, pistão, clarineta, bumbo, tarol, tuba, flauta, trombone, saxofone. E na ausência do maestro, eu mesmo maestrava. Gente, esse é um velhinho caoseiro. E nessa parte eu confesso que eu ri, eu achei engraçado. Mas assim, ele tem várias conversas, entendeu? Porque são dias seguidos, sabe? Mas são dias seguidos de conversa, mas assim, não é bem dias, né? São dias que o menino visita o avô, eles não moram tão próximo assim, tá? E aí, toda vez, né, que é final de semana, ou que o menino sai mais cedo da escola, coisa assim, ele aproveita pra ir ver o avô dele, olha só. Esse dia aqui foi um dia muito especial, que o avô dele estava mexendo nas ferramentas, ele acordou um pouco mais disposto, e aí ele estava fazendo alguma coisa que não sabemos o que era, mas que aí ele estava evitando que o menino ficasse lá, porque estava atrapalhando ele. Já pensou o velhinho ficar martelando os dedos? Aí aqui o menino tentando dar um susto no avô, e o avô só de rabo de olho olhando, ó. Bom, eu não vou contar a história toda do livro porque eu pretendo que vocês leiam. Eu já pesquisei, infelizmente não tem esse livro aqui no YouTube como audiobook. Então se vocês acharem ele algum sebo, alguma troca de livro, peguem. Porque é bem, bem interessante. E eu achei as ilustrações bem legais também, ó. Agora eu vou terminar aqui de mostrar. Olha só. É muito legal as imagens. E a casa dele, né, a forma como fizeram as ilustrações, ó, mostra o quanto a casa era simples e as coisas, né, que o avô gostava de fazer. Aí muita gente vai falar assim, como gostava, o velho morreu? Sim, gente, o senhorzinho morreu. Acho que isso tá bem explícito na capa, inclusive. Então, não, eu não estou dando spoiler pra vocês. Gente, essa parte do livro eu chorei, tá? Não foi a única parte do livro que eu chorei, mas essa parte eu chorei. Tá falando um pouco de empatia e como as crianças são impulsivas e como é importante ter um adulto que auxilie, né, e tudo mais. O menino, gente, ele ficava incomodado porque a mãe dele, toda vez que ia limpar carne, coisa assim, jogava as pelancas assim por cima do muro para uns gatos, e o menino não gostava de gato. Aí até que um dia ele teve uma brilhante ideia de virar um caçador de gato, e sim, gente, ele teve a ideia de matar os gatos.
No meio do percurso, né, ele acabou sendo descoberto pela mãe dele, resumidamente. Não vou falar como ele matou o gato, porque foi uma forma muito violenta. Eu confesso que eu fiquei chocada na hora que eu tava lendo, porque eu esperava que o livro fosse mais leve, sabe? Eu não esperava ler uma cena assim tão violenta assim no meio do livro, que até então parecia ser um livro super leve e um livro até tranquilo para criança, sabe? Aí depois que eu vi isso, eu pensei, não, cara, isso aqui não é um livro infantil mesmo, sabe? E aí a mãe dele vê o que ele fez com o gato, o pai dele briga com ele, fica de castigo. É... E aí o avô dele chama a atenção dele, né? Que não é porque ele não gosta de uma coisa que ele deve simplesmente ir lá e matar aquela coisa, sabe? E aí o próprio menino se sente mal depois que ele vê o que ele fez com o gato, sabe? E aí decide que não vai fazer mais. Ainda bem, né? Aí acontece muita coisa, gente. Muitas histórias legais e tal. Muitos momentos com o avô, que por sinal é uma coisa que me deixou assim um pouco comovida. Acho que eu nunca contei isso pra vocês. Mas eu não conheci nenhum dos meus dois avós, nem o materno nem o paterno, né? O materno já tinha falecido quando eu nasci e o paterno, nem o meu pai teve muito contato com ele, né? Aquele famoso caso do homem que vai comprar cigarro e nunca mais volta. Então, meu pai passou por isso. Então, é bem intenso. Mas, continuando, eu desde muito pequena, eu sempre sonhei com meu avô. Eu sempre senti a presença dele, sempre sonhei com ele. Eu sei que tem gente que não acredita em mediunidade, coisa assim. Mas eu me lembro que desde muito pequena eu sonhava com ele, sonhava conversando com ele e tal, mas nem sabia ainda que era meu avô até eu comentar com a minha avó e a minha avó mostrar um quadro que tinha do meu avô e eu reconhecer que era o mesmo homem, né, e tal. E eu achei isso muito curioso, eu acabei lembrando disso no momento que eu tava lendo esse livro, né, e pensando na importância, né, que os nossos avós, tanto a avó quanto o avô, têm na nossa vida, né. Nesse momento aqui, gente, é o momento que o avô conta pro neto que ele vai mudar de cidade, né? A doença dele piora e aí ele tem que ir para outra cidade, porque vai ficar mais perto do médico, vai ficar melhor para ele fazer os exames, né? E como ele vai se mudar para um local que tem mais filhos, ele vai ser mais ajudado do que ali, né? Porque ali ele sente como se estivesse explorando um filho só. E aqui perto tem a malinha dele, ó. A mala que vai ser feita. Eu acho que tem até outra imagem com a mala. Cadê? Ah, não tem. Aqui é o momento que o menino acha uma coisa muito importante que a avó fez, mas eu não vou contar o que é pra vocês tentarem descobrir. Olha só essa cena, gente. Eu acho que é a última cena do livro, olha. Ai, gente, sério, eu chorei bastante lendo o final. Não vou ficar dando spoiler do livro inteiro, apesar de eu já ter contado bastante coisa. Deixa eu ver onde começa aqui o texto, porque eu gostaria de ler essa última mensagem pra vocês, porque eu achei ela muito, muito, muito bonita. Cedo ou tarde, tudo foi assim, até o momento chegar. Gente entrando e saindo, como se fosse novidade maior ter de levar mais um para a cidade dos pés juntos. Como vô Manuel costumava dizer, ao olhar, lá longe, na ruazinha subindo o morro. A profissão carregando ora um finado rico, ora uma profissãozinha carregando um pobre, descalça, levando o coitado pé de chinelo, e todas essas brincadeiras do vô sobre a morte, igual para qualquer um, me calaram fundo, tanto que até hoje me fazem compreender que viver deve ser mesmo a rotina da morte. Só pode ser.
O sol parecia querer despontar de onde estivesse escondido, para olhar um instante em que todos foram saindo, com o vô vestido de terno, para ir-se a ver com Deus. Eu podia ter ido lá, antes que a tampa da mala fosse fechada. Sim, eu podia. Para mim, a mala do vô não era o caixão. Era a mala mesmo, onde estavam indo todos aqueles seus pertences, sua banda de música, seus olhos de ver a vida e seu sorriso. Uma coisa esquecida de pedir a ele que me deixasse como herança. Foi o silêncio ficar maior dentro de casa. Pude olhar outra vez o periscópio. O povo seguindo, enfileirado pela rua, carregando o vô. E me lembro de ter escutado um sino bater longe, bem longe, talvez dentro de mim. Minutos depois, a ruazinha subindo o morro, lá estavam passando, fazendo força ao se empurrarem na subida para assim conseguirem depressa livrar-se daquele peso, trocando de mão em mão a cada instante. Ainda sentado na mesa do inventor, olhando da janela do quartinho, avistei um arco-íris enorme, atravessando a cidade e escondendo-se por detrás dos morros e serras distantes. Naquele momento chorei. Chorei de alegria, sabendo com certeza que o vô Manuel também havia inventado o arco-íris, que nele pudesse viajar calmo e sossegado, livre daquelas pernas doídas e tocando a sua banda de música pelos caminhos das nuvens. Gente, que coisa mais linda, sério, eu chorei lendo esse livro. Agora eu tô lendo o trecho pra vocês, eu me emocionei aqui de novo porque eu realmente achei esse livro muito lindo, ele é muito comovente, ele realmente mexe bastante com as nossas emoções e lembranças, né? Principalmente pra quem já perdeu pessoas queridas, né? Mas é exatamente isso, né? A mensagem do livro, né? Que o que é realmente importante, o que a gente realmente ama, fica. Então é isso que a gente deve guardar das pessoas, sabe? Os momentos, os sorrisos. E o quanto elas são importantes pra gente e vão continuar sendo, independente de estarem no mesmo plano que a gente ou não. É isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com um amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e seguir no canal, né? Porque tem vídeos novos todos os dias. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus e até a próxima.